A conferência, ou o tema, o propósito geral é de nos inclinarmos a cantarmos as Escrituras. Ou mais especificamente, ter um canto bíblico. Aquilo que sai melodicamente dos nossos lábios deve estar de acordo com aquilo que lemos, ou com aquilo que é dito a respeito de Deus, a respeito do seu Filho, a respeito do Espírito Santo, a respeito da obra da salvação, a respeito do pecado. E nesta noite o tema da nossa mensagem vai ser Cristo, o fundamento. Cristo, ele deve ser o fundamento de todo louvor, de toda adoração, de toda letra, de todo o propósito, quer de quem toca, quer de quem prega, quer de quem abre a porta da igreja. Tudo deve ser feito, conforme nós vamos ver no texto, em nome de Cristo. E no Colossenses capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te bendizemos pelas verdades que cantamos ao Senhor e pela suficiência de Cristo para nós e por nós, ó Deus. Nós te bendizemos porque o Senhor nos atraiu para Ele e nele, porque o Senhor nos uniu a Ele, porque o Senhor nos deu vida juntamente com Ele. E nessa noite, ó Deus, nós rogamos que o Teu Espírito nos conduza ao entendimento da pessoa dEle no texto, para que as nossas vidas sejam cheias do Teu Filho, para que onde quer que nós formos, as pessoas não nos vejam, mas vejam Cristo em nós, e o Teu nome seja glorificado. E em nome dEle nós oramos e Te agradecemos. Amém. Eu quero, antes de entrar propriamente no que diz a respeito sobre cantar, sobre louvar, eu quero dar uma rápida pincelada, ou resumo na carta de Paulo aos Colossenses. Então abra no capítulo 1. A carta de Paulo foi escrita para uma igreja em Colossos, a igreja de Colossos, e a igreja estava passando por sérios problemas de heresias. Haviam dois grupos dentro da igreja, os gnósticos e os judaizantes, que de alguma maneira estava perturbando a igreja com certos ensinos com respeito à pessoa de Cristo. Os gnósticos diziam que Cristo não era homem, que ele se parecia com o homem, e eles também diziam que Cristo não era Deus. Ele era apenas uma diminuição de Deus a tal ponto que ele pudesse se encarnar. Então eles não criam que Cristo era o único meio para a salvação. O único meio para a salvação era a pessoa ter bom conhecimento, ter um relacionamento sobrenatural. A gente vai ver isso no capítulo 2, quando se fala de culto a anjos. E Paulo escreve no capítulo 1, primeiramente, elogiando a igreja, falando bem da igreja, dos frutos da igreja, no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 8. No versículo 9 até o versículo 14, ele demonstra qual é o propósito da oração de Paulo com a igreja. Vale até a pena ler isso, capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, ou seja, no que ele disse antes sobre o quanto que a igreja tem sido frutífera, por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a eficácia da glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos, da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, do qual temos a redenção e a remissão dos pecados. E aí no capítulo 2, ele começa combatendo as heresias. Primeiro, ele fala da filosofia, do capítulo 2, versículo 1 a 10. No capítulo 2, versículo 11 ao 17, ele fala do legalismo, ou das pessoas que viviam dizendo o seguinte:
Crer em Cristo não é suficiente, você precisa observar a lei de Moisés. Cristo sozinho não é suficiente para te tornar aceitável diante de Deus. Cristo mais a lei de Moisés, quando isso na verdade é uma heresia. Cristo e somente Cristo. E aí no capítulo 3, eu não vou entrar em tudo, ele dá como a pessoa pode se prevenir das heresias. O louvor faz parte de um destes meios contra a prevenção às heresias. Mas aí no capítulo 3, no versículo 1, ele diz o seguinte: portanto, ou concluindo a exposição dele no capítulo 2, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. E o que passar daqui, no versículo 5 e diante, é como que eu vou fazer para pensar e buscar as coisas lá do alto. A primeira parte é santificação. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Depois a segunda parte, capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Vou me despir daquilo que faz parte do velho homem e vou me revestir daquilo que faz parte do novo homem. E aí chegando no versículo 16, onde nós vamos ter um bom tempo de meditação agora, Paulo, ele incentiva certas questões para termos Cristo como fundamento. A razão de eu ter escolhido esse texto é que às vezes os pastores pregam aquilo que é sadio. Mas uma vez ou outra tem uma ovelha que gosta de ouvir certos tipos de música, não sei se eu posso chamar de hino, de cântico, que é até contra a doutrina que é pregada no púlpito da igreja. E querendo ou não, se você passa mais tempo ouvindo música do que lendo a Bíblia, a sua doutrina, a visão que você tem de Deus não virá da Bíblia, virá dessas músicas com que você passa mais tempo. E se você não tiver um bom fundamento da pessoa de Cristo, discernimento nenhum você terá para julgar aquilo que você ouve. Portanto, é importante ter uma boa base cristológica para aquilo que você canta. A Bíblia diz o seguinte, que nós vamos prestar contas de cada palavra frívola que proferimos. Cantar é proferir palavras. E já pensou? O tanto de coisas que nós já cantamos a respeito de Deus que não é verdade. O tanto de coisas que às vezes nós colocamos em nossas casas, nos iPods, nos celulares que tocam MP3, no carro, que Deus explicitamente diria, isso é mentira sobre mim. E nós estamos concordando. Uma parcela não há uma boa base cristológica. Então vamos para o texto. Cristo, ele é o fundamento, porque ele deve ser o seu fundamento no particular. Aonde que está isso no texto? No capítulo 3, versículo 16, ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E aí eu vou pular para o meio do versículo que diz, em toda a sabedoria. Para que você tenha uma boa fundamentação, é necessário que no seu particular você esteja se alimentando de Cristo. Quando eu digo se alimentar de Cristo, eu digo que é aquele beabá da vida cristã. Ler a Bíblia e orar. Mas tem um elemento que às vezes passa distante, que se chama meditação. Você pode gastar 1 hora lendo a Bíblia, mas 1 hora orando. Isso é bom. Mas se você não meditar nas verdades que você gastou o tempo lendo, eu acho que isso se torna vão. Meditar significa que você vai pegar aquilo que você leu, você vai pensar a respeito daquilo, você, às vezes, no Velho Testamento, você vai procurar de que maneira aquilo aponta para Cristo. Tem um versículo em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, vamos abrir lá. Eu gosto do Evangelho de Lucas, né, especialmente sobre essa afirmação que Cristo faz sobre o Velho Testamento, que geralmente, capítulo 24, versículo 27, tem pessoas que têm certa
dificuldade em lidar com o Velho Testamento, porque às vezes não entende nada. Especialmente com o livro de Levítico, o livro do Êxodo, pega crônicas ali e fala, mas o que eu vou tirar de bom nisso? Mas se nós vermos da perspectiva de Cristo o Velho Testamento, isso vai ajudar. E aqui no capítulo 24 de Lucas, versículo 27, o contexto, Cristo está andando com os discípulos no caminho de Emaús, e Cristo questiona por que eles estavam daquela forma. E eles falam, olha, Cristo estava aí, ele morreu e até agora não aconteceu nada. E aí no versículo 26 ele diz, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória, e começando por Moisés, que significa o Pentateuco, decorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Se você está lendo o Velho Testamento, uma maneira de você ser fundamentado em Cristo é você ler o texto e entender o que aquilo significava para aquele momento, mas procurar entender o que isso mostra de Cristo. O que Gênesis 3,15 fala da semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, ou de Abraão oferecendo seu filho como símbolo de Deus, oferecendo a Cristo, inúmeros símbolos da pessoa de Cristo no Velho Testamento. Vamos voltar para Colossenses. Então, o texto diz para nós habitarmos, ou a palavra de Cristo habitar em nós ricamente. Só deixa eu achar aqui. Filipenses 3. Como que isso vai acontecer? Primeiro, você tem um plano de leitura bíblica? Faz parte da sua agenda ler a Bíblia? Talvez o que vocês vão ouvir, falar, mas não vai falar sobre música? Vai, mas para que eu chegue lá, a música não é a causa, ele é só apenas uma consequência dessa ação. E é necessário nós entendermos que a leitura bíblica deve fazer parte das nossas vidas diariamente. Não somente a leitura como a oração, mas principalmente a meditação. Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores e não se detém. Tá certo mesmo? Não anda, não se detém e não se assenta. Note a progressão. Não anda no caminho dos ímpios. Não se detém. Vamos abrir lá, para não ficar com essa confusão. Mas essa é a ascensão, Salmo 1. Sem contar que o Salmo é o inário dos judeus, na época, né? Provavelmente Cristo na ceia, ele cantou o Salmo 115, que é costume dos judeus, quando fazem o Pessa, o jantar da ceia, eles cantarem do Salmo 113 ao Salmo 118. E aqui diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer, deleite, gozo, dependendo da tradução, alegria, está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O resultado é frutos, como no versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Só uma questão para a gente pensar. Você já parou para pensar em tudo que você tentou fazer e não foi bem sucedido? E parou para perguntar se você está fazendo da maneira que Deus quer que seja feito? Gastando o tempo meditando, estudando a palavra. E ainda em Colossenses 3, agora nós vamos ficar bastante aqui. Paulo, ele incita a igreja em Colossos a ter a palavra de Cristo ricamente, porque isso preveniria das heresias. Isso cortaria qualquer inclinação para ter um pensamento a respeito da pessoa de Deus, a respeito da pessoa de Cristo que não convém, ou que não está de acordo com as Escrituras. Essa palavra habitar significa fixar residência ou estar em casa. Por exemplo, o pastor, se eu fosse à casa do pastor, eu teria a liberdade de sentar no sofá dele. Se ele também me convidasse, sente, fique à vontade. Mas já seria libertinagem se eu colocasse o pé na mesinha do centro. Ou chegasse, ei pastor, o que tem para comer? E abrisse a geladeira dele. Por quê? Porque ali não é a minha casa.
A casa é dele, ele se sente bem em casa para fazer o que ele bem entende na casa dele. E a palavra de Deus deve ter esse mesmo aspecto em nossas vidas. Deve se sentir bem em nossas vidas. Não como se fosse algo que nós pudéssemos controlá-la, mas que ela deva nos controlar. Então habitar é fazer morada. Talvez uma forma de você trabalhar com isso é memorização. Pegue um versículo para memorizar por dia. Escreva num papelzinho, às vezes você está no ônibus, está no trânsito. Pega aquele versículo que você leu na parte da manhã e memorize. Chega no final do ano, talvez você já tenha 365 versículos decorados. Já é um bom começo. E aí, faz um planejamento. Se quiser decorar mais, se quiser decorar um capítulo por dia, isso vai depender de você e Deus. Mas faça, é uma das maneiras da palavra habitar ricamente. Não somente isso, mas ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E aqui entra a questão. Ou as palavras que Cristo proferiu, ou as palavras que expõem a Cristo, mas se nós entendemos que o Espírito Santo é quem inspirou os homens a escreverem os livros que nós contemos nas Sagradas Escrituras, o Espírito de Cristo é quem os levou, portanto, toda a Escritura é a palavra de Cristo. E é dessa palavra que nós devemos ser ricos. Não do cântico da moda, que é mais fácil chegar e perguntar, olha, me fala um versículo decor. A pessoa fica, canta uma música que você gosta, na hora. Sai. Canta um cântico aí, na hora. Mas fala um versículo decorado. Já tem aquela relutância. Então, quando se diz, habite ricamente vós a palavra de Cristo, é para o propósito que nós vamos ver agora. Primeira parte, você precisa no seu particular estar fundamentado em Cristo, porque publicamente você deve ser usado para fundamentar outros em Cristo. Se não há um trabalho no particular, quando eu digo particular, é você e Deus. É aquele tempo, eu sei que, querendo ou não, para as coisas que nós gostamos, sempre arranjamos tempo. Então nós devemos gostar da Bíblia e de Deus para arranjar tempo também para Ele. Porque naquele particular é quando você está se enchendo de Cristo, porque no público, conforme nós vamos ler aqui no capítulo 3, versículo 16, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, já trata da fundamentação de outros em Cristo. Agora eu te pergunto o seguinte, quando foi a última vez que alguém colocou a mão no seu ombro e disse, muito obrigado pela sua vida que me ensinou hoje? Muito obrigado porque hoje eu vi Deus me instruindo através da sua vida. Muito obrigado porque Deus hoje me aconselhou pelo que saiu da sua boca. Quando foi a última vez que isso aconteceu com você? Se você disser nunca, a coisa está feia. Se você disser faz tempo, não deixe que esse tempo delongue mais. Mas se você disser graças a Deus isso tem acontecido constantemente na minha vida, persevere para que continue mais ainda. Mas a razão desse ajuntamento solene é que do seu trabalho particular resulte em frutos públicos. Ninguém não se deve vir à igreja simplesmente para fazer horário, para cantar, senão o pastor vai pegar no meu pé, mas vim com o interesse de que eu quero ser o instrumento do Senhor para edificar a vida dos outros. Dos meus irmãos, das minhas irmãs. Aquele irmão está com problema, Senhor, dá-me sabedoria no meu particular para naquele momento ter alguma palavra que possa instruí-lo, que possa fortificá-lo, que possa conduzi-lo à fé no Senhor. E se não houver essa fundamentação particular, você será literalmente uma pessoa inútil. Você já pensou nisso? Totalmente inútil porque não tem usado os meios que Deus tem provido para que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Como que esse fundamento público vai acontecer? O texto diz, instruí-vos e aconselhai-vos. A palavra instrução, literalmente, é ensinar. Aquilo que você tem no seu particular, você vai usar para ensinar a outros. Aquilo que Deus te ensinou no teu particular, será usado para ensinar a outros. E isso não tem distinção. O novo pode ensinar o mais velho pode ensinar o mais novo. Não deve haver essa barreira. A outra questão é que não somente a instrução, mas
aconselhamento, ou poderia ser advertência. Só que a forma que isso vai acontecer no culto público é onde nós estamos centrados agora sobre o cantar. A instrução e o aconselhamento é por meio de louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. E aqui entra onde você deve fazer uma peneira em muito do que se ouve. O que você ouve, primeiramente, demonstra a glória de Deus na face de Cristo? Senão você já pode riscar. Pode fazer você chorar. Pode fazer você pular de alegria. Mas se não revela a glória de Deus na face de Cristo, não é de Deus. Pode o cantor, o fulano, Beltrano, Ciclano, estar vendendo milhões de CD, que isso não quer dizer nada. Se Cristo não é o centro daquele cântico, daquele louvor a Deus, que hoje é ao contrário, louvor ao homem, os pronomes é mais eu, mim, meu, para mim, comigo, do que ele, por meio dele e para ele. Mudou-se a reta das questões hoje. O fundamentação particular entra que no culto público você vai estar interessado que o seu vizinho, o seu irmão, a sua irmã tenha um conhecimento sadio a respeito de Cristo também na forma de cantar. Infelizmente, talvez você já tenha ouvido de igrejas que racharam por causa do louvor. Talvez o pastor já tenha ouvido. Infelizmente eu já ouvi. Quando o louvor se torna o Deus na igreja, as coisas já estão totalmente erradas. O louvor, como eu li essa semana, não é a quarta pessoa da Trindade. Nem as pessoas que tocam são mais santas de quem estão sentadas. Para falar a verdade, esse termo levita deveria ser banido. Eu sou o levita do Senhor. Está vivendo no Velho Testamento, não entende o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque em Cristo. Como se os levitas resumissem somente em tocar. Os levitas, para falar a verdade, o zelador da igreja é um levita. Porque os levitas no Velho Testamento, eles mexiam com gordura, com excremento, com banha, com sangue, com ossos, com cinzas, limpava o tabernáculo, a tenda da congregação, limpava, desmontava, carregava, montava, limpava, desmontava, carregava. Depois que Davi implementou o cântico por 24 horas na presença do Senhor. E quando se trata dessa instrução, nós devemos vir para a casa do Senhor, querendo, Senhor, que a minha boca, quando meu irmão ou minha irmã estiver me ouvindo, ouça que eu estou cantando de coração ao Senhor. Veja o Senhor na minha vida, de tal maneira que se sinta impulsionado a adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Mas eu volto a dizer, eu vou sempre repetir isso, sem a fundamentação particular, nada disso vai acontecer. Faça só o teste. Hoje você leu a sua Bíblia? Não precisa responder. Ontem você leu a sua Bíblia. Quando eu digo ler, eu não digo para chegar no final do dia e ler por desencargo de consciência. Porque isso é igual quando você come a comida e você quer dar o resto para o cachorro. Porque não vale mais nada para você. Geralmente é isso que acontece. Dá o resto para Deus. No final do dia, independente, se você chega no seu final do dia com a cabeça boa para meditar, tudo bem. Se você lê já caindo para a cama dormindo, literalmente é o resto que está sendo dado para Deus. E nessa fundamentação particular é a base para que você fundamente outro publicamente. E na vida pública da igreja, ou no culto público, a fundamentação vem também por meio do cantar, não somente por meio da pregação. Aí geralmente se ouve o seguinte, terminamos a parte do louvor, vamos para a parte da adoração. Que erro! A pregação faz parte do louvor a Deus. E aquilo que se canta deve preparar para aquilo que será pregado. Pelo menos deve ter essa junção do pregador com, se há, pelo menos aqui acho que é grupo de louvor, né? Deve haver essa junção. Pastor, qual é o tema da mensagem? É X. Então, vamos trabalhar para que os hinos já preparem os corações para o que Deus vai falar por meio do pastor. Já haja aquela escada, aquela subida até o céu. Não aquela coisa de estrambelhada, o pastor vai pregar sobre salvação e o outro está pregando sobre prosperidade, cantando sobre prosperidade no Velho Testamento. Não. Alguém que achou?
Mas habite ricamente vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Sabedoria no Velho Testamento, especialmente em Provérbios. Quem pode me citar o tema-chave de Provérbios lá? O versículo Provérbios 1:7. Quem sabe decora esse? Não vale. Essa banda aqui não vale. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam o conhecimento e o ensino. Sabedoria é temer a Deus. Significa que no meu particular eu faço o que eu faço porque eu temo ao Senhor. Significa que na vida pública eu faço o que faço porque eu temo ao Senhor. Isso é sinônimo de sabedoria. Sabedoria é você aplicar corretamente o conhecimento que você tem. Ou conforme W.R. Nixon diz, sabedoria é o conhecimento dos melhores meios para os melhores fins. Se o fim é louvar a Deus e glorificar a Deus, não existe nenhum outro meio a não ser por Cristo. Entenda sobre a crucialidade da centralidade de Cristo nos cânticos. Se Cristo é o nosso mediador em tudo, significa que na música também Ele é o mediador. Eu quero dar só uma rápida pincelada aqui. Eu ia falar sobre a economia da Trindade na adoração, mas aí depois eu pensei, não, vou falar sobre algo mais simples. Mas vamos pensar o seguinte, você sabe o que é a Trindade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como que a Trindade age na salvação? Você pode ler em Efésios, capítulo 1, que diz que Deus escolhe, o Filho morre, e o Espírito aplica os benefícios da morte de Cristo. Como que é a economia da Trindade na oração? Você já parou para pensar nisso? Mateus 6. Pai nosso, nós oramos ao Pai pelos méritos de Cristo, pelo intermédio ou capacitação do Espírito. Você já parou para pensar qual é o trabalho que a Trindade tem na adoração? Porque hoje a gente vê muita gente cantando para o Espírito, mais para o Espírito do que para Deus e para Cristo. Nós cantamos a Deus pelo que Ele fez por nós em Cristo no Espírito. Por isso que diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou em todo tempo orando no Espírito, ou lá em Romanos 8 diz, se pois pelo Espírito fizerdes morrer os feitos do corpo. Há uma ordem nessa questão. Eu amei os hinos que foram cantados, porque todos eles centrados em Cristo. Saudai o nome de Jesus, alegres adorai. Que hino lindo! Todos conhecem aquele anelo por Cristo, meu Rei Salvador, as honras a Ele darei com louvor, pois nele achei o quê? Graça e favor. Precioso é Jesus para mim. Se falar isso para certos grupos, isso é arcaico, isso é velho. Não, isso não atrai. Cristo que atrai. Lembre-se disso. Não é instrumentos, não é eloquência. Cristo mesmo disse, eu serei levantado e atrairei todos para mim mesmo. Cristo é suficiente para todas as coisas dentro da igreja. Não queira dar uma mão para Cristo. E é nessa hora no louvor que nós precisamos entender se esta igreja, e a minha igreja também eu coloco, se nós queremos ser usados grandemente por Deus, aqui dentro e lá fora, Cristo deve ser o centro e não se discute isso. As músicas devem ser detalhadamente escrutinadas e ver, será que isso casa com a doutrina de Cristo? Em vez de ficar cantando das minhas experiências, o essencial e o principal é cantar do que Cristo fez e de quem Ele é, e por meio dele nos regozijarmos diante de Deus. E se não for cheio da palavra de Cristo, em toda a sabedoria, pode fazer um X bem grande. Eu lembro uma época da minha vida, na adolescência, que eu gostava de ouvir certas bandas, certos grupos, que eu ia mais pela emoção. Sou jovem e tal, ainda eu acho que eu sou, tenho só 27. Mas naquela época, ainda pleiteando, pensando em ir para o seminário, eu lembro de um estudo que meu pastor deu sobre essa questão da centralidade, e especificamente do seguinte: todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo.
E vamos responder pelo bem ou mal que tivermos feito nesse corpo, de acordo com 2 Coríntios 5. Não é nada de perda de salvação, condenação, não é nada disso. Ganhas, lá está falando sobre galardões. Mas uma coisa que eu fico meditando é que eu posso pensar santamente. Eu acho que eu tenho minha cota de heresia aqui. Mas eu creio que eu vou ser questionado por aquilo que eu cantei dele que não está de acordo com as Escrituras. Por que você cantou algo de mim que não é a verdade? Por que você gastou o ar que deve ser usado para a minha glória com algo que saiu da sua boca que não fala da minha glória? Às vezes as pessoas querem falar de música e vão lá para os Salmos, mas esquecem do Apocalipse. Quer saber o que é música? Vá lá em Apocalipse e veja o que os seres estão cantando agora lá no céu. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito é o Cordeiro, bendito é o Senhor. Sempre apontando para um. Nós precisamos entender isso. A música, ela tem tanto poder que, infelizmente, muitas dores de cabeça que temos, particularmente, vêm da teologia que temos dessas músicas. Olha, eu vou ser sempre triunfante. Porque hoje só tem música de triunfo, né? Os triunfalistas. Sempre eu vou vencer. Esquece que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esquece que em Tiago 1,2 diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Ou como diz lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, ele mesmo, depois de haver sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de fundamentar, fortificar, fortalecer e firmar em Cristo. Infelizmente, as músicas de hoje estão nos tirando daquele foco do dia da salvação. Você só viu a Cristo e a Cristo somente. E hoje se vê Cristo mais eu, ou mais eu e Cristo como meu subalterno. Não, Ele é o Rei da glória, Ele é o Senhor dos senhores. Ele é quem é digno de todo louvor, toda glória, toda honra. Lá no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. Um dia discursa outro dia, as obras de suas mãos. E por que nós vamos fazer algo diferente do que a própria terra, o universo já está fazendo a respeito da glória de Deus? Habite ricamente vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus. E agora entra a questão. Salmos. A questão dos salmos, o original traz mais a questão de tocado, acompanhado por algum instrumento. É válido o instrumento. Eu não vou entrar em questão de ritmo, porque isso é uma coisa bem delicada e dá muito debate. Mas uma coisa que eu posso dizer é o seguinte: se o ritmo que você ouve te atrai mais para o ritmo do que a mensagem, aquele ritmo não presta. Ou, se o ritmo que você ouve impede que você medite na mensagem que está sendo pregada, abandone esse ritmo. Eu não vou falar de instrumentos, porque isso daí cabe à igreja, cada igreja ver o que quer fazer. Que todo mundo vai prestar contas diante de Deus mesmo. Ninguém tem que ficar pitando para o outro. Mas pense bem nisso. Se o que eu canto, se o que você canta, o ritmo faz com que você fique mais com o ritmo, com as melodias, com as voltas, com os repiques, com os solinhos, do que com a mensagem, isso está totalmente errado. Louvando a Deus com salmos envolve sim você usar instrumentos, mas com hinos e cânticos espirituais. Agora eu vou te perguntar o seguinte: qual vai ser o seu critério para saber se algo é espiritual ou não? Porque está vendendo muito? Porque fulano ganhou vários prêmios? Ou porque aparece na TV? Ou porque no show de tal pessoa muitas pessoas foram convertidas? Eu sou meio cético quanto a essas questões. Eu creio que o que converte é a pregação da palavra somente, música não. O que vai servir de critério? A palavra de Cristo. A sabedoria de Cristo é o que vai ser o critério para você saber: isso é espiritual? Isso de fato é um hino que deve ser cantado a Deus? Isso de fato é um cântico que deve ser cantado a Deus? Ou não? E a gente volta naquele círculo. Se não
houver a fundamentação particular, se você rejeita Cristo no seu dia a dia, eu vi a frase de um pastor, muito sábio, eu guardei, que ele diz o seguinte: a maneira como você trata Cristo hoje vai determinar como Ele vai te tratar no dia do juízo. A maneira como você lida com Ele hoje, que na verdade pode ser apenas uma demonstração de um falso convertimento, uma falsa conversão, de mais um convencimento, achar que é e não é. A maneira como você lida hoje, a importância que você dá para Ele hoje, vai determinar a maneira como Ele vai agir contigo. Vocês lembram o que diz em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 e diante? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pois Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje Ele é Salvador. Quando Ele vier, Ele não vai vir como Salvador, Ele virá como juiz. Dobrar os joelhos é uma atitude de louvor. Reconhecer a supremacia de Cristo é uma atitude de adoração. Isso não é algo que vai ser aos trancos e barrancos na vida de quem nasceu de novo. Pelo contrário, quando isso não acontecer, a pessoa vai se sentir incomodada até que faça. E como está a sua vida nesse ponto agora? Você tem se fundamentado no particular? Você tem sido usado para fundamentar outros em Cristo, para afirmar outros na rocha que é Cristo? Você tem saído da sua boca aquilo que é sadio, ou conforme diz em Tito e em Timóteo, de acordo com a sã doutrina? Ou não? É uma hora de pensar. A igreja não é um clube, não é uma sociedade. A igreja é a antessala do céu. Deus está aqui da mesma forma. A mesma solenidade que todos os seres têm no céu agora, na presença de Deus, nós também devemos ter. Tanto aqui e no nosso particular. Não brinquem com essas questões. O louvor pode dizer muito sobre a centralidade da fé de uma pessoa. O que ela canta pode dizer em muito o que ela crê a respeito de Deus, se crê. E por fim, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Uma vez que você conhece a Cristo, quanto mais você conhece a Cristo, mais você se conhece. Quanto mais você se conhece, mais você sabe o quão indigno você é da salvação. Isso só resulta em uma coisa: Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado pelo Senhor ter me salvado. Eu vejo que não há nada em mim que possa atrair o Senhor, senão a tua ira ser atraída pelos meus pecados, mas Cristo atraiu a sua ira para Ele. De maneira que eu possa ser atraído pelo amor dEle. E uma vez que você conhece a Cristo, você não vai querer cantar outra coisa a não ser aquilo que exalte a obra da cruz de Cristo. O Calvário, a morte, a vida e morte e ressurreição de Cristo. Aquilo que Ele fez em seu lugar. Esse é um hino para a eternidade, a cruz de Cristo. Mas como que eu chego nisso? Basta você procurar se fundamentar em Cristo. Cantar com gratidão, ou com gratidão em vossos corações, é a afinação que nós devemos ter. Não estou falando de afinação vocal. Quando nós viermos ao culto, ou quando você prestar um culto no seu particular, é o teu coração que precisa estar afinado com Deus. E essa afinação vem somente por meio de Cristo.
Não tem nenhum outro meio. Não espere o seu coração afinar com as circunstâncias mudando. Ou você receber aquilo que você quer, ou aquela pessoa que você não suporta sair da sua vida. Aí sim, meu coração vai afinar. Não. Não dependa de circunstâncias, mas dependa de uma pessoa, Cristo. E por fim, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele, qual é o alvo? Graças a Deus Pai. Eu entendo que eu estou fazendo isso dando graças a Deus. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, cantar, seja em ação, como no contexto do capítulo 3, servir uns aos outros. Eu preciso fazer dando graças a Deus. Aí entra a questão, você entrou aqui hoje com isso na cabeça? Você se assentou nesse banco, talvez se você se preparou para o culto com oração e leitura, você fez pensando, Senhor, eu estou aqui para te dar graças. Eu não estou aqui para me sentir bem. Louvor não é entretenimento. Nem deve ser usado para isso. Louvor é para Deus. Eu preciso ouvir algo que me faça bem. Então você vai ouvir louvores humanistas, não cristocêntricos. Mas é muito importante que, pelo louvor, já dá para se diagnosticar qual é a situação espiritual da pessoa. Eu sou até ousado em dizer sobre a salvação da pessoa. Eu não creio que Deus faz uma obra pela metade. Ele salva e deixa a pessoa ao léu. Eu creio que aquele que começou a boa obra, ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. E essa boa obra, de acordo com Romanos 8, é nos conformar à imagem de Cristo. Não é nos fazer, hoje eles dizem, né, cabeça e cauda, né? Não é nos fazer cabeça. Não é fazer com que todas as doenças saiam da sua tenda. Não é te fazer próspero nessa terra, ainda que prosperidade não é pecado. Não é fazer com que você pise nos seus inimigos. Pelo contrário, é fazer com que você seja uma réplica de Cristo. De maneira onde você vá, as pessoas olhem para você e digam: por que você fica alegre numa situação em que eu ficaria triste? Falar, porque Cristo é o meu louvor, Cristo é o meu hino, Cristo é a minha vida, Cristo é a minha paz. De maneira que as pessoas chegam e falam, mas quem é você? Falar, olha, se você não me viu, graças a Deus, porque você viu Cristo em mim. E você pode evangelizar a pessoa. Evangelizar é muito mais fácil do que nós imaginamos. Do que simplesmente ir lá, uma pessoa vai lá e prega. Deus tem nos dado o privilégio de pregar, fazer cultos públicos, pregar na rua. Mas eu sempre digo para a minha igreja que a maior pregação é a vida de Cristo em você. A maior pregação que um incrédulo pode ouvir é você glorificando a Cristo numa situação em que ele não falaria o que você falaria para Deus. Eu quero finalizar falando com você que está aqui essa noite e não tem Cristo. Quando eu digo não tem Cristo, ter Cristo não significa fazer parte da igreja, nascer numa família evangélica. Ter Cristo significa que você entende que ao receber a Cristo você foi aceito diante de Deus. Ter Cristo significa que Ele é o maior tesouro da sua vida, de acordo com Paulo no capítulo 2 de Filipenses, que quer pela vida, quer pela morte, o interesse dele é fazer Cristo grande. Ou no capítulo 3, que ele considerou todas as coisas como esterco para conhecer a Cristo. Eu quero dizer que Cristo, Ele morreu por pecadores. Ele recebeu sobre si toda a ira de Deus. Ele morreu, foi sepultado, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, porque Deus se satisfez do sacrifício do seu Filho, de acordo com Romanos 4. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, e a não ser que você abrace a Cristo como sua justiça, não há como você ser aceito diante de Deus. E se você entrou aqui nessa noite, ou com dúvidas, ou com a plena convicção, eu sei que eu não tenho Cristo como centro da minha vida. Eu sei que Cristo não é o meu Salvador. Hoje,
Deus te convida a receber a Cristo como Salvador, a se arrepender dos seus pecados e a confessá-lo como o Senhor da sua vida. Eu não vou pedir para que você venha à frente ou que você levante a mão, mas isso é algo que você deve fazer aos olhos de Deus. Não saia daqui sem fazer isso. Não saia daqui. E que, a partir disso, Cristo se torne o seu cântico, o seu louvor, o seu hino. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela obra que o Senhor realizou na pessoa do teu Filho, na cruz de Cristo. Nós te agradecemos pelo Senhor ter nos salvado, pelo Senhor ter nos atraído a Ele, pelo Senhor ter nos dado uma nova natureza. De acordo com 2 de Pedro, o Senhor supriu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pai, nós não temos desculpas para não viver da maneira como Tu queres que nós vivamos. Portanto, nessa noite, Deus, pela Tua palavra que for exposta, que Teu Espírito vivifique a palavra em cada coração. Que o Teu nome seja glorificado, que Cristo seja, a imagem do Seu Filho seja cada vez mais produzida em nós. Ó Deus, que esta igreja aqui em Campo Grande seja conhecida pela obra e pelo poder do Teu Filho nesta igreja, ó Deus, uma igreja missionária, uma igreja centralizada em Cristo. Que a vizinhança possa de fato temer, porque o Senhor tem se manifestado nesta igreja, ó Deus. Pai, eu peço pela vida de cada um aqui, que o Senhor abençoe, que Tu enriqueças com a Tua palavra, que Teu Filho seja rico na vida de cada um aqui. E em nome de Cristo nós oramos e Te agradecemos. Amém.